Olá, boa noite, meus queridos companheiros, Aninha e Adriano Borges, boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas e a família, né? Tanto o senhor Edivaldo quanto a mãe, sejam bem-vindos. Olá, sou Luiz Alberto, boa noite também, seja muito bem-vindo. Leda Lovato, boa noite também, Maria Souza. Vamos aqui identificando aos poucos cada um de vocês. Marilza Abreu, boa noite. Às vezes aparece só a fotozinha aqui, a gente não consegue identificar porque no celular é muito pequenininho, mas a gente vai aqui identificando todos vocês. Olá, Marcileia, boa noite para você. Obrigado, Marcileia, pelo carinho de sempre, por essa divulgação, né? Aproveita aqui para mandar um abraço também para o Adilcinho, lá do Fernando Calçados, a sua esposa, filha, e a todos aqueles que a Marcileia compartilha, que tem essa oportunidade de refletir conosco. Isso é muito gratificante. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Boa noite também, Célia Furtado. Boa noite, Cido, seja bem-vindo. Olá, Cris Queiroz, boa noite também para você. Olá, Eveline. Eveline, hoje é aniversariante do dia, né, Eveline? Parabéns mais uma vez. Que você tenha muita paz, muita alegria, muitas energias e sinta as vibrações, né, de todos nós aqui, da espiritualidade e de Jesus. Parabéns para você por mais essa primavera e sucesso, felicidade e muito sucesso para você, ok? Boa noite também para a Roberta, para a Gabi, para o seu netinho. Olá, Ana Cristina, boa noite. Boa noite também, Joana Bandeira. Maria Eleusa, boa noite. Hoje também deu certo da Maria Eleusa estar conosco. A gente sempre fica feliz quando dá certo, né? Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Maria Ângela, boa noite. Boa noite também, Leopoldina. Olá, Marinha, boa noite. Gratidão é sempre nossa, Eveline. Boa noite também, Selma e Dinho. Oneida Alves, boa noite. Boa noite também aqui para o Claudionor e a Eliane. Boa noite também, meus parabéns para vocês, né? Vovô e vovó, fresquinhos, fresquinhos. Que delícia, que Jesus abençoe vocês, que Jesus abençoe a toda a família e principalmente que abençoe essa criança que está chegando aí para também trazer felicidades para vocês e para ela própria. Ah, com certeza, nossas orações também, viu, Sr. Luiz Alberto, para o senhor Valfredo. Sim, que a espiritualidade o acolha, como sempre, né? Espiritualidade não falha jamais. Maria do Carmo, boa noite também. Maria do Carmo, eu acho que vai dar certinho, aquela data que você deixou. Vou confirmar lá e te falo, ok? Edilson Custódio, boa noite também para você, seja bem-vindo. Silvano Braga, boa noite. Anita e Clarindo, boa noite também para vocês. Ah, não, eu sei, Maria Eleusa, que você assiste todas as vezes, nossa, e a nossa gratidão por dividir e compartilhar conosco, né, esses momentos, essas reflexões. A humanidade precisa muito que a gente jogue aí nessa atmosfera fluídica os nossos pensamentos e principalmente, né, os desejos para que a gente melhore e o mundo também, né, então a gente sabe e a gente fica eternamente agradecido a essa participação. Isaura, boa noite também, boa noite, São Antônio Onofre, Sueli, Paula, boa noite também para Marina, boa noite para aqueles que vão assistir e acompanhar depois, né, aí o Wagner, a Elisângela também, só estou estranhando que eu acho que eles entraram, mas eu acho que eles entraram em outra live, viu? Boa noite, José Ricardo, seja bem-vindo e vamos fazer as nossas preces para nós pedirmos a permissão. Nosso horário
de cumprimentá-los já chegou aqui praticamente ao fim, né? E a gente tem muita coisa para nós vermos hoje, mais uma etapa das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos sobre os anjos de guarda, como que a gente vai entender essa doutrina dos anjos de guarda, né? E que nós vamos terminar mais para frente, porque são muitos esclarecimentos que Kardec e a espiritualidade trazem para nós. Gente, que possamos então agora nesse instante acalmar um pouquinho a nossa mente, o nosso próprio coração e aproveitar, né, já que nós estamos fazendo essa leitura e estudo sobre os anjos de guarda, exatamente para nós nos conectarmos a eles. É um momento muito especial, né, Gustavo Duarte, boa noite, que nós possamos conectar com esse nosso anjo da guarda e como nós dissemos, o máximo possível, todas as vezes que vocês precisarem, se conecte com eles, peça ajuda para eles, como nós vimos no encontro passado, eles não vão se cansar por isso não, muito pelo contrário, eles adoram, porque exatamente nesse momento que a gente vai pedir ajuda, vai pedir conselho, ou vai pedir a companhia, é onde eles também têm acesso a nós, né? Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Olá, Wagner Pimentel, boa noite também, Jossanã. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Então que nós possamos, nesses instantes, com a nossa mente e o nosso coração elevados, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, com muita paz, com muita alegria. Tenho certeza que todos vocês também estão aqui com muito prazer, com muita satisfação, não somente de estarmos reunidos, mas também de aprender. Já tivemos a oportunidade de ouvir que o que mais traz prazer para a criatura é o aprendizado. O aprendizado, ele faz com que as nossas energias, o nosso bem-estar aumente cada vez mais. E o aprendizado vai proporcionar um conhecimento mais amplo, sobretudo das leis que regem o universo, facilitando a nossa caminhada. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês esses momentos. Que Jesus e a espiritualidade continuem nos abençoando e nos dando forças para nós conseguirmos, pelo menos, fecharmos esta sequência da leitura, estudo dessas obras básicas e maravilhosas. Que o lar de cada um de vocês esteja também protegido, amparado, que esse anjo da guarda aproveite para derramar as suas bênçãos sobre também os seus companheiros, os seus filhos, os seus netos, né, Claudionô? E os aniversariantes também do dia, da semana, né, Eveline? E assim que nós estejamos concentrados para mais algumas informações importantes e relevantes para o nosso futuro. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado, né? Olá, Iraci Rosa, boa noite. Boa noite também, Marcelo José. Boa noite, Amanda Lavez. Não, Wagner, não está atrasado não, nós estamos começando agora mesmo. Eu até achei que você estava em outra live, por isso que eu ainda comentei. Gente, vamos dar sequência então à nossa leitura e estudo deste ponto sobre os anjos de guarda. Inclusive, nós chegamos a falar da questão 493, né? Que faz parte daquele tópico e daquela pergunta que a Luísa Nalim fez para nós no nosso último encontro. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Que é sobre a escolha. Então, mais ou menos, nós vimos e identificamos com a espiritualidade que, primeiro, o próprio espírito, por questões de simpatia e sintonia, ele escolhe os seus protegidos. E a partir do momento que ocorre esta escolha, a gente falou, né? Para uns pode representar um prazer, para outros uma missão e um dever. Tudo a depender desta simpatia, da sintonia que irá nos unir. Tudo vai depender, tá? Então, alguns vão ter o prazer e outros missão e dever, mas todos se sentirão na obrigação, porque é um compromisso que cada um assume para com Deus, a de guiar as pessoas, né? Valdete, boa noite, Helena Coelho, olá, Gisela Goulart, boa noite também. Então, Kardec
e a gente parou justamente aqui, ele faz um desdobramento dessa questão, exatamente perguntando se o Espírito, quando ele se dedica exclusivamente, olha, eu vou trabalhar, ou uma das minhas funções vai ser o anjo de guarda de Ciclano. Beleza? Ótimo. Deus concordou, então você vai lá, vai seguir e vai acompanhar. Agora, se um anjo da guarda escolhe proteger determinada pessoa, significa que ele está renunciando a proteger outras pessoas? Ou seja, existe uma exclusividade? A espiritualidade diz que não. É o seguinte, não existe uma exclusividade. Mas o que acontece? Quando um anjo de guarda escolhe proteger determinada pessoa, ele vai estar mais vinculado àquela pessoa, mas isso não impede de ele ajudar as outras. Olá, Rosilda, boa noite, seja bem-vinda. Não impede, tá? Então, como eu disse aqui no nosso início, na nossa oração inicial, né, Ercília, boa noite, que o anjo da guarda nos ilumine, nos proteja, mas que o nosso anjo da guarda também ajude os nossos companheiros, ajude os nossos filhos. O mesmo anjo da guarda meu pode também demandar ajuda e auxílio para o meu filho. Nada impede, tá? Mas é claro, a dedicação maior dele vai ser para mim, porque ele assumiu essa tarefa comigo, assumiu a tarefa perante Deus para me conduzir. Mas isso não me confere exclusividade, ou como aquelas pessoas egoístas, né? O anjo da guarda é meu, você não tem nada, não. Então, ele está ali, ele tem uma tarefa, ele tem uma missão, ele vai cumprir essa missão dele, principalmente se você ajudar, vai ficar mais fácil para ele, mas ele também não deixa de assistir outras pessoas, ok? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Na sequência, Kardec quer saber se o espírito protetor, se o anjo da guarda, então já que nós estamos falando que ele se dedica mais a uma pessoa, mas Kardec insiste, ele está fatalmente preso àquela pessoa, ele está preso, ele fica ali 24 horas por dia. O Espírito Santo fala, não, peraí, ele é um anjo da guarda que vai te ajudar, que vai te aconselhar, mas a gente não pode esquecer, ele não vai caminhar para nós, ele vai nos auxiliar. Sim, eles vão estar frequentemente conosco, e a gente já falou, e nós vamos falar daqui a pouco, mais uma vez, independentemente da distância onde eles estiverem, eles estarão ligados e vinculados a cada um dos seus protegidos, mas eles não estão presos ali à criatura. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente pensa, olha, o meu anjo da guarda, ele está aqui, ele está andando de braços dados comigo. Não, não é assim. Ele vai estar em determinados lugares, às vezes, gente, ele vai estar fazendo determinadas tarefas. Ele não precisa deixar a sua posição ou as suas tarefas para ficar ali do nosso lado 24 horas por dia. Não há esta necessidade. Mas, como diz a espiritualidade, se ele precisar se dedicar com exclusividade a alguma tarefa, ele vai pedir alguém para substituí-lo, ou ele vai pedir um amigo espiritual para ficar ali, olha, eu vou estar numa tarefa, eu vou estar numa viagem, eu não vou poder me sintonizar com o meu protegido, você toma conta dele para mim? Você cuida dele para mim? Então, é perfeitamente possível, tá? Então, os anjos de guarda são espíritos também em evolução. Eles não paralisam a sua evolução para se dedicar exclusivamente a nós. Ok? Tranquilos? Por que a gente está falando isso? Porque, salvo engano, o próprio Marcelo também fez uma pergunta interessante para nós e que a gente vai responder agora nessa questão 495, né? Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para a dona Luzia, para a Luísa, que ele vai responder para nós aqui nessa questão 495. E o que ele vai dizer para nós, gente? Kardec pergunta: poderá acontecer de o espírito anjo guardião abandonar o seu protegido, caso ele se mostre muito rebelde aos seus conselhos?
Sabe assim, quando a gente está falando com alguém, insistindo e tal, e de repente aquela pessoa não está falando, então você fica por sua conta, eu já não estou nem aí, tchau para você. Às vezes a gente faz isso com os nossos amigos, né? A gente tenta auxiliá-los, o anjo da guarda, se ele está ali insistentemente nos aconselhando e a gente não quer seguir os seus conselhos, ele vai nos abandonar? Resposta da espiritualidade. Inclusive, gente, essa é uma resposta que, respondida por São Luís e Santo Agostinho, eles vão trazer praticamente um esboço, ou melhor, um resumo desta doutrina do anjo guardião. Vai dizer o seguinte: olha, ele pode sim, se ele não encontrar eco na sua mente, se ele está percebendo que ele não tem nenhum tipo de espaço, ele pode se afastar. É normal e natural, porque ele está ali tentando insistentemente e não tem este eco, ele não tem este respaldo. Boa noite, Glória querida, seja bem-vinda. Mas ele nunca vai te abandonar completamente. Olha que interessante. E como que a doutrina é fantástica dos anjos guardiães. Eles podem se afastar, mas eles nunca vão te abandonar. Por quê? Repito, foi um compromisso que eles assumiram com o Criador. Olá, Elisângela, boa noite. Foi um compromisso que eles assumiram com o Criador e eles precisam cumprir esse compromisso, inclusive por conta da sua própria consciência. Então, se nós não estamos dando aquele respaldo, o que vai acontecer? Eles vão afastar, mas eles vão ficar vigiando a gente de longe. Por quê? Ao menor, não precisa ser muito não, mas ao menor esforço e vontade nossa de chamá-lo novamente, ele vai estar ali prontinho. Ele vai estar pronto para nos ouvir, independentemente de ter se afastado. E esse afastamento ele nunca é total, ele simplesmente não vai ficar insistindo e querendo nos constranger, porque gera constrangimento quando você insiste. A mesma coisa com as pessoas, gera constrangimento. Mariene, boa noite, seja bem-vinda. Então, eles não vão nos constranger. Eles falam, nos orientam, nos aconselham, e o que a gente faz? Tapamos o nosso ouvido. Porque nós estamos ligados e vinculados muito mais a outras coisas do que a estes conselhos. Então, se afastam, mas estão ali vou usar uma expressão bem vulgar, eles estão ali de butuca. A hora que você, anjo da guarda, eles correm e se aproximam. Quando eles encontram esta abertura. Mareuza Vilar, boa noite, seja bem-vinda também. Agora, como eu disse para vocês, essa resposta da espiritualidade de São Luís e Santo Agostinho, mais especificamente, ela é extensa e a gente vai trabalhar alguns tópicos dela. E uma das coisas que ele diz, quanto consoladora é para nós essa doutrina dos anjos guardiães, gente. Tá? Olá, Arlete Naves, boa noite, seja bem-vindo. Alguém colocou aqui, quer ver? É Cília, né? Falando que extraordinário. É sim. Por quê? Santo Agostinho de São Luís vai dizer o seguinte: se a gente tivesse condições de captar esta ideia, não seria só extraordinário não, Ercília. Seria extremamente consolador você saber que pode contar com aquele anjo guardião a hora que você quiser. O único detalhe, talvez a principal dificuldade nossa, é porque nós não temos aquela manifestação ou aquele contato físico com o nosso anjo de guarda, e aí parece que, a maioria das pessoas não conseguem sentir e perceber a sua presença. Por isso que eu falei da gente ter que começar a trabalhar melhor com eles, insistir mais, conversar com eles, porque aos poucos a gente vai conseguindo captar a sua energia. E aí, quando ele estiver próximo, a gente, ele está próximo, eu estou sentindo a sua energia, a sua vibração. Então, quanto mais eu me aproximar dele, mais também ele vai estar próximo de mim, né? Rosângela Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Mais ele vai estar próximo. Eu preciso só desenvolver esta
intimidade. E aí vocês imaginem, ter sempre alguém que nós aprendemos que está numa ordem superior, próximos a nós. Gente, isso é realmente gratificante. Além de estar numa posição superior, você sabe que pode contar com ele a qualquer momento, e você sabe que os conselhos dele sempre serão certos, corretos, serão sinceros. Nossa, não tem, repito, doutrina mais consoladora. E o que é primordial, eles estão ali cumprindo uma determinação de quem? De Deus. Eles estão cumprindo uma determinação do Criador, como a gente viu. Ou seja, eles são aquela ponte de ligação nossa com o Criador. Então eles vão nos explicar, olha, o Criador ou as leis universais são assim, são assado, depende disso, precisa daquilo. Eles é que vão fazer essa ponte para nós. Tá? Sim, Ercílio, se você conversa com ele, eles conseguem, os bons conseguem ler o seu pensamento. O nosso pensamento é uma das formas de comunicação, fica tranquilo. Espíritos inferiores que às vezes não conseguem ler o pensamento, mas os espíritos superiores conseguem. Nós não falamos no nosso encontro passado para a gente evitar, inclusive, de esconder, querer esconder alguma coisa deles. Por quê? Porque eles sabem aquilo que vão no nosso íntimo. Então não procure esconder deles, porque se você estiver tentando esconder, você mesmo está criando uma barreira, você mesmo está criando uma desconfiança. E é você mesmo que está distanciando o seu anjo da guarda de você, quando você não confia nele. Sim, Cido, a misericórdia divina ela é fantástica, e essa doutrina está exatamente nos mostrando isso. Agora, a gente sabe, aliás, nas minhas conversas com o meu anjo da guarda, eu também costumo admitir que a tarefa deles não é simples. A tarefa deles é um pouco penosa. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos ouvi-los. Nós insistimos em barrar ou travar os seus conselhos. E aí, nós criamos essa dificuldade. Então, eu sempre peço, olha, meu anjo da guarda, tenha muita paciência comigo, tenha muita tolerância comigo, me desculpe nos momentos que eu não consigo te ouvir, que eu não consigo assimilar os seus conselhos, porque é realmente uma tarefa penosa, mas independentemente de qualquer coisa, eles não se afastam, eles continuam. Por isso que o próprio codificador São Luís e Santo Agostinho vai dizer, ou melhor, é realmente uma missão consoladora, é uma doutrina fantástica que nós precisamos assumir. E o que eles vão dizer mais para nós? Se a gente conhecesse, e aliás a gente precisa espalhar cada vez mais esta doutrina, nós, gente, sofreríamos muito menos. Tá? Vai em paz, Odete, vai em paz e leve consigo as nossas energias e vibrações, fique tranquila. Nós sofreríamos muito menos se tivéssemos essa certeza, se desenvolvêssemos essa certeza. Nós evitaríamos dores e sofrimentos. Nós evitaríamos ou nos livraríamos dos maus espíritos. Sim. E é claro, o nosso dia seria bem melhor. Ana Cristina, sim. Às vezes nós esquecemos disso. Aliás, na maioria das vezes, nós não trazemos conosco essa certeza. A gente leva uma vida muito materializada. Agora, eles também vão dizer o seguinte: o que vai ou o que pode acontecer quando nós estivermos, né? São Luís falou aí de um companheiro, né, Valfredo, que voltou para a pátria espiritual. Quando nós voltarmos à pátria espiritual, vai chegar um dia que nós vamos ter esse contato direto com o nosso anjo de guarda, e ele vai falar para a gente, olha, você lembra que eu te aconselhei isso? Você lembra que eu falei, olha, não vai, que aquilo ali pode ser prejudicial, você pode sofrer. Olha, não vai por aqui que você pode cair numa... Ele vai lembrar isso para nós. Ele vai chamar a nossa atenção por algum ponto ou aspecto que nós desperdiçamos
a oportunidade. Onde, segundo eles, às vezes preferimos a mentira do que a própria verdade. Às vezes preferimos seguir as nossas paixões mundanas e materiais do que se atentar para as necessidades e verdades espirituais. Pensamos muito no presente, pensamos muito no agora, e gostaríamos que o nosso anjo de guarda nos ajudasse a ganhar na loteria, a evitar uma dor, evitar um sofrimento, ou nós chegamos ao cúmulo de pedir para o nosso anjo da guarda não deixar que o nosso filho ou que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, querendo interferir no livre-arbítrio de cada um. Pensamos muito neste imediatismo e queremos resolver todos os problemas e os problemas do mundo e principalmente das pessoas que estão vinculadas a nós. E a gente acaba se esquecendo do futuro. A gente se esquece do futuro no sentido de que, como seres imortais que somos, nós trabalhamos no hoje para preparar um futuro melhor. Então nós não podemos esquecer dessa continuidade da vida. Nos momentos de dor e de sofrimento, o nosso anjo da guarda vai estar ali nos consolando. E vocês acham que a consolação é simplesmente para eliminar o obstáculo que está à nossa frente? Não necessariamente. E muitas das vezes, se eles fizerem isso, eles vão estar tirando a nossa oportunidade de crescimento. Eu gosto sempre de usar essa analogia. É como se você fosse na academia e você tem que fazer um exercício e tal. Você fala para o professor, faz esse exercício para mim. Vai resolver alguma coisa ele fazer o exercício para você? Não. Se ele fizer o exercício, se ele se exercitar, quem está ganhando condicionamento, musculatura ou... é ele, não é você. Então o nosso anjo da guarda também não vai fazer por nós. Só que nós nos esquecemos muito disso. E aí, aliás, nós nos esquecemos e a gente percebe que os outros também não conseguem entender e captar. Aí, ó, a Elaine trazendo aqui um depoimento para nós, sobre coisas que aconteceram, que ela já havia recebido um aviso, tá? Essa interação com o anjo da guarda, ela é interessante. Muitas das vezes nós somos avisados de determinadas coisas, E aquilo que nós estamos sendo avisados, não é porque não gostam de nós, não é porque, não. Muitas das vezes eles estão mostrando para nós o que nós precisamos extrair dali para ajudar o nosso próprio crescimento. Gente, essa doutrina, ela não é uma ilusão. Talvez muitos a considerem como uma ilusão. Esse negócio de ter anjo da guarda, não. Isso aí é uma ilusão. Não. São seres de uma ordem mais elevada que estão ali designados por Deus para uma tarefa, para nos ajudar. Esta é a forma de se evoluir e crescer. A gente sempre diz, e a oração de São Francisco ela é fantástica, O São Antônio Onofre, esses dias para trás, lembrou isso para nós. É dando que se recebe, é ensinando que a gente aprende cada vez mais, que a gente grava os ensinamentos, não é? Marcelo, inclusive, colocando, às vezes eles fazem isso, Marcelo. Eu não consigo captar a mensagem dele, mas ele pode utilizar uma outra pessoa para poder passar aquela mensagem. E se ele utiliza aquela pessoa para passar aquela mensagem, se eu tiver, sobretudo naqueles instantes, com a vaidade, o orgulho, o egoísmo, pode ter certeza, eu vou olhar aquela pessoa e não vou extrair o conselho ou não vou extrair a mensagem que ela está tentando me passar. Ok? Muitos vão pensar que é uma ilusão, até mesmo por conta disso. Primeiro, que eu não consigo ver. Mas eu não vejo, mas a gente já falou, a relatividade do mundo corporal. Nem todos conseguem ver o mundo espiritual. A nossa capacidade de perceber e sentir o mundo espiritual, ela é limitada à nossa sensibilidade ou ao grau de sensibilidade que cada um tem. Claro que aqueles mais sensíveis, para eles talvez seja um pouco mais fácil
assimilar este outro mundo, essa outra dimensão. Mas aqueles que não têm, talvez seja um pouco mais difícil. E aí é claro que a fé vai ter que ser maior para ele ter certeza de tudo isso. Outros vão achar que é uma ilusão, porque como um ser elevado vai estar aqui do nosso lado nesse mundo de provas e expiações. Mas gente, nós aprendemos também as questões relativas ao espaço e ao tempo não são absolutas. Elas dizem respeito ao mundo onde nós estamos. E, como diz Einstein, de acordo com o ponto onde está o observador. Então, não tem realmente jeito. Se eu não me aprofundar no conhecimento do mundo espiritual que me envolve, eu não vou conseguir entender e captar determinadas doutrinas como essa do anjo guardião. E a gente já aprendeu um pouco dessa relatividade do tempo e do espaço lá no estudo nosso da Gênese, que nós já fechamos a leitura e estudo do livro inteiro. As medidas e comparações do mundo corporal não podem ser utilizadas no mundo espiritual. E esses anjos de guarda vão estar, ainda que a quilômetros de distância, ou a anos-luz de distância de nós, eles vão estar vinculados e vão caminhar ou encaminhar a nós as suas energias e vibrações e, é claro, os seus próprios conselhos. Então, repito, Santo Agostinho e São Luís vai falar para nós, não é ilusão. Estes seres, eles gozam de determinadas qualidades que a gente nem faz ideia. Assim como nós não fazíamos ideia de determinadas coisas que hoje estão nos acontecendo. Gente, principalmente a maioria de nós aqui somos mais experientes. Quem de nós imaginávamos há 20, 30 anos atrás que nós poderíamos utilizar da tecnologia que nós utilizamos hoje? Estarmos aqui conversando, interagindo a quilômetros de distância. Nós não imaginávamos. Agora vocês imaginem um espírito de uma ordem superior, de uma ordem mais elevada. Eles têm qualidades que a gente sequer é capaz de imaginar. E aí entra exatamente essa doutrina dos anjos guardiães. Tem muita gente que não acredita por conta disso. Olha, não, podem acreditar, podem ter certeza. E aí vai ser muito mais consolador para nós. O anjo da guarda, como eles dizem, eles estão do nosso lado, vão se alegrar com as nossas alegrias e vão se entristecer, principalmente, não com os nossos sofrimentos, mas quando a gente deixa, quando nós deixamos de ouvir os seus conselhos, porque eles conseguem ter essa visão, nas qualidades e características que eles possuem, eles conseguem ter a visão do amanhã, e eles sabem que se eu não cumprir, não seguir esse conselho agora, amanhã talvez eu terei que repetir as mesmas experiências, e as experiências que estão hoje me gerando um certo sofrimento, eu ter que repeti-las, elas vão mais uma vez me gerar sofrimento. Então, a gente tem que ter essa noção. A Elaine está colocando aqui, né, que veio a aprender um pouco mais dessa doutrina nesse período de pandemia. Nós temos muito que aprender dessa doutrina. E o interessante é aquilo que a gente sempre fala, o que nós sempre colocamos, gente. São informações que devem ser passadas pelo crivo da nossa razão e da lógica. Não é apenas e tão somente, opa, eu acredito porque alguém falou. Não. Ah, o Edson está... Não. Ah, mas é do Chico Xavier, é de Divaldo. Não. Peraí, isso com certeza é algo mais lógico. Com certeza, pensar dessa forma, eu estou exaltando ainda mais este Criador e este Deus, que eu ainda não conheço o suficiente. Ele deixou alguém aqui prontinho. A hora que eu quiser, que eu precisar para me ajudar, sim, assim como ele colocou. Vocês não veem vários poemas, sobretudo falando de mãe? Assim como ele colocou o pai, a mãe, o irmão mais velho, o amigo. Ele permitiu que essas pessoas estivessem conosco para nos ajudar na existência, na caminhada. E por que o anjo da guarda seria diferente? O que mudaria? Absolutamente nada. Pelo contrário,
alguém de uma ordem mais elevada, exatamente para nos conduzir nessa estrada e nessa caminhada. Tudo isso está aqui nessa questão 495 que nós estamos falando. E repito, é uma resposta um pouco longa de Santo Agostinho e de São Luís. Por isso, eles vão concluir a sua resposta. Para nós nos colocarmos cada vez mais em condição, gente, de repassar esses ensinamentos. Primeiro, aplicar em nós mesmos. E depois, repassar. Por quê? Porque inteligência se conquista exatamente com o exercício, com o hábito. Conhecimento, da mesma forma, e virtude, nem se fala. Quanto mais eu pratico, mais firme ela vai estar em mim. Quanto mais eu praticar, eu não estou perdendo, dando ela para os outros, não. Quanto mais eu praticar, mais automatizada ela vai estar dentro de mim. E o que a gente precisa é exatamente isso, fazer com que a virtude seja algo automático, seja instintiva. Pronto, aí sim nós estaremos com a nossa evolução, vamos assim dizer, bem avançada e adiantada. E, meus queridos companheiros, como se não bastasse essa resposta da espiritualidade, Kardec ainda vai trazer um comentário para poder fechar a questão. Olha para vocês verem que interessante, são muitas informações. E nós vimos a questão hoje 493, 494 e 495. Kardec vai reforçar nos seus comentários, dizendo sim, que é algo de extraordinário essa doutrina. Mas ela não tem nada de sobrenatural. Ela não tem nada de incompreensível. Muito pelo contrário. A gente só precisa fazer a analogia e associá-la com aquilo que nós temos aqui. Simples. Uma mãe, um pai, não vela pelo seu filho, mesmo estando ele a quilômetros de distância. Hoje mesmo no meu trabalho estava conversando com uma mãe, e essa mãe, a preocupação dela era o seu filho, e o seu filho está num outro estado, a quilômetros de distância. Nós estamos aqui em Minas Gerais e o filho dela está em Roraima. Sabe aquela preocupação, aquela ligação, aquele vínculo? Pois é, ela está preocupada com o filho, ela faz tudo pelo filho. Ela está ligada ao filho e ela vai sentir com certeza quando o filho estiver passando por alguma dificuldade, aquilo vem automaticamente, ela vai captar. Assim como quando o filho estiver alegre, ela vai também de alguma forma captar aquilo. O vínculo que os une permite que isso aconteça. E olha que nós estamos falando de um planeta Terra materializado, onde a matéria nos impede de perceber muita coisa. Então, Kardec fecha exatamente esses comentários, falando isso, né? Iraci Prestupa, boa noite, fica tranquilo, mas que bom que você chegou e está compartilhando conosco essas energias. Então, gente, veja, se aqui no planeta a gente consegue ver e perceber e enxergar essas coisas que acontecem com, por exemplo, pais e mães, imagine com um anjo da guarda, que é um espírito que está um pouco mais avançado, numa ordem mais elevada, com muito mais propriedade, né? E alguém comentou agora, me fugiu o nome aqui, a questão do pensamento, a comunicação com eles através do pensamento. Isso a gente viu que é perfeitamente possível, porque o fluido universal, onde nós estamos inseridos e que nos envolve, ele funciona como um fio condutor. Ele vai pegar e vai transferir, ele vai levar o nosso pensamento até onde ele precisa ir, exatamente para ele chegar e distribuir aquilo que nós estamos endereçando. E o nosso anjo da guarda é a mesma coisa, ele pode estar em outro planeta, e o fluido universal vai trazer até nós esses seus conselhos, a sua mensagem. É igual acontece, nós não falamos que não acontece através do telefone? Não está chegando aí no lar de vocês a minha imagem e a minha voz?
E muitos de vocês estão a quantos quilômetros de distância? É a tecnologia. Agora vocês imaginem a evolução espiritual, que é capaz de muito mais do que essa mera transmissão de mensagem, de voz, desculpa, e de imagem. Então, isso é realmente fantástico, é uma doutrina consoladora e que a gente possa se apegar cada vez mais, tá? Aos nossos anjos de guarda, e que a gente falou no nosso encontro passado. Fiquem tranquilos, eles não se importam da gente ficar importunando eles, não. Podem importunar. Quanto mais a gente cobrar, quanto mais a gente exigir e pedir, mais felizes eles ficarão. Ok? Com certeza, Claudio. Sim, né? Eles vão experimentar, mas sabendo que vai chegar um momento, vai chegar a oportunidade, e pena que a custa de muito sofrimento, né? É isso mesmo, Marinho, um amor de mãe. Gente, nosso horário terminou. Agradeço mais uma vez essa participação e o carinho de todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma excelente noite e que esta conversa e essa ligação com o anjo da guarda esteja cada vez mais, vamos assim dizer, né? Cada vez mais presente na nossa vida, ok? Boa noite e até o nosso próximo encontro.